Pessoal, então, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende da hora aí do dia que você está assistindo. Então, vamos finalizar aqui as equações do balanço de quantidade de movimento linear e da origem, né? As famosas equações de Navier-Stokes. Inclusive, vamos ver aqui um exemplo, né? Que vamos ler aqui nessa aula para resolvê-lo na próxima. Então, na aula passada, nós estávamos analisando as equações de Cauchy, que são equações abertas. E estávamos verificando a forma que nós poderíamos fechar essas equações. Então, pessoal, esses termos que nós não conhecemos, que são as tensões viscosas, eles devem ser quantificados. E lá atrás eles foram quantificados. Então, houve ali, né, na quantificação desses termos, uma divisão muito importante para a mecânica dos fluidos. Os fluidos newtonianos versus não newtonianos. Certo? Então, Newton foi tão importante para essa análise que não existe nem o contrário de fluidos newtonianos, né? É simplesmente não newtonianos. A classificação diametralmente oposta a fluidos newtonianos são fluidos não newtonianos, simplesmente não são newtonianos. Então é interessante pensar nesse ponto de vista. Então, se nós, por exemplo, enchermos um copo com água, um copo que originalmente estava vazio, nós vamos ver que há um certo padrão daquele escoamento, certo? Esse padrão já foi explicado lá no início da disciplina, tá, pessoal? Nós verificamos que há uma linearidade entre as tensões que ocorrem neste campo e os gradientes de velocidade. Certo? Então, uma relação linear. E essa relação linear é dada pela viscosidade. Então, quem estiver com dúvida aqui, volte lá no primeiro tópico da nossa disciplina, propriedades fluidodinâmicas. Então, lá vocês vão entender melhor, né, como nós fizemos, né, como que funciona, por exemplo, um viscosímetro, um reômetro, alguma coisa do tipo. E existem fluidos que, a depender dos gradientes de velocidade, existem variações nessas tensões viscosas. Elas podem aumentar ou diminuir de forma não linear. Ou seja, a viscosidade varia. Então, pessoal, é muito interessante, né, essa análise e nós, né, enfatizamos que vamos trabalhar aqui com fluidos newtonianos. Tanto pela maior simplicidade em relação aos outros tipos de fluidos, quanto devido ao fato de mais de 90% das aplicações industriais serem com fluidos newtonianos, como gases e água. Perfeito? Então aqui, essas outras fotos nós já explicamos nas aulas anteriores, lá no início do curso. Então, o comportamento ketchup, por exemplo, ele está parado no frasco de ketchup, você bate, né, gera ali uma tensão, essa tensão aumenta e de repente a viscosidade, de certa forma, ela diminui e toda essa massa cai de uma vez, por isso que ele dá um golpe, né? Até às vezes, né, joga muito ketchup quando não deveria jogar. Por quê? Devido a essa propriedade reológica. O mel, por exemplo, por que ele se comporta dessa forma muito diferentemente da água? Então nós explicamos isso melhor lá. Nós explicamos através deste diagrama aqui, onde era um diagrama que nós estudamos, né, duas placas paralelas, um fluido entre elas. Quando essa distância aqui é muito baixa, a velocidade aqui varia linearmente, certo? E há uma relação entre força e velocidade, e a partir dessa relação nós calculamos a viscosidade. Então, para fluidos newtonianos, uma forma geral de escrevermos o tensor das tensões, pessoal, é o seguinte. Tensor das tensões, então, das tensões viscosas. Então, temos aqui, ó, esse tensor, cadê? Tá aqui, ó. Tal xx, yx, ex. Então, vamos escrever aqui, ó. Cadê? Tal xx,
tal YX, tal ZX. E aqui, ó, tal XY, tal YY, tal ZY, tal XZ, tal YZ, tal ZZ. Esse tensor aqui pode ser escrito com base nos gradientes de velocidade, que seriam dados por 2 dROM-X, aqui tal XY, então dROM-U, dROM-Y, mais dROM-V, dROM-X, X. Deixa eu apagar, X. Aqui, dROM-U, dROM-Z, mais dROM-W, dROM-X. E assim por diante, pessoal. De certa forma que nós igualamos esses dois tensores, esse segundo multiplicado por μ, perfeito? E teremos estas igualdades aqui, ó. Essas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são 9 equações aqui, porque temos, ó, 6, 7, 8, 9. Então, 9 equações. Então, graças a isso, nós temos novas equações que vão nos ajudar a fechar essas equações aqui que estão abertas. Então, aplicando essas igualdades nestas equações aqui, nós derivamos equações fechadas, que são essas equações aqui, que são, por sua vez, chamadas de equações de Navier-Stokes. Ou então, pessoal, equações do balanço de quantidade de movimento linear para fluidos newtonianos e escoamentos incompressíveis, que são duas hipóteses que nós fizemos ao longo dessa derivação de equações. Então é muito interessante porque temos aqui uma equação para a direção x, uma para a direção y, uma para a direção z. E nós temos aqui basicamente massa vezes aceleração igual a somatória de forças. Mas isso aqui é para um campo escoando, certo? E essa aqui, pessoal, é a derivada total, não se esqueçam, tá? Sempre isso aqui, derivada total, que possui duas partes. Tem uma parte local e uma parte advectiva. Então essas equações são muito importantes, porque, pessoal, é incrível como essas equações foram derivadas há muitos anos. E quando implementadas em modelos computacionais, elas nos dão resultados fantásticos que batem com métodos experimentais extremamente atuais. Essas equações, elas também têm outras propriedades, como uma equação não linear, equações parciais. Então, são equações extremamente complexas para serem solucionadas em geometrias mais complexas ou casos mais complexos. Então, nesses casos, nós utilizamos uma modelagem numérica e resolvemos as equações de Navier-Stokes. Isso aí, pessoal, responde com exatidão escoamentos turbulentos, que são muito complexos e guardam mistérios que até hoje não foram completamente entendidos. Mas essas equações resolvem de maneira satisfatória, extremamente satisfatória. Então isso aqui é um marco muito grande na ciência. E a cada dia novas tecnologias são colocadas em práticas, mas grande parte das metodologias nessas novas tecnologias advém de conhecimentos antigos. Isso aí é muito bonito, isso é uma análise muito interessante. Nunca podemos desprezar, né, conhecimentos que já foram muito bem sedimentados, conhecimentos há muito tempo adquiridos. Perfeito? Então encerro por aqui essa aula. Eu prometi que ia falar aqui sobre um exercício de aplicação. Tá? Algumas propriedades aqui, tá, das equações. Então, equações diferenciais parciais segunda ordem. 4 incógnitas, porque temos 3 equações aqui e equação do balanço de massa. E perfeito. E tá ok. E não lineares, certo? Então, um exemplo que vamos resolver. Então, nós vamos considerar aqui um escoamento chamado escoamento de Couette. Então, considerem o escoamento permanente incompressível laminar de fluido newtoniano
escoando em um intervalo muito estreito entre duas placas paralelas. Então temos aqui duas placas paralelas, uma placa paralela, outra placa paralela. Elas estão com velocidade nula. Perdão. A placa superior está numa velocidade v, a placa inferior numa velocidade zero, certo? A pressão ela não tem variação ao longo do escoamento, então é como se aqui fossem duas placas e as extremidades estivessem abertas à atmosfera. Ou seja, aqui temos pressão atmosférica e aqui temos pressão atmosférica. Perfeito. A distância entre essas duas placas é dada por H e a gravidade age no sentido, né, chamamos aqui de Z, pessoal, mas na figura, porque o enunciado e a figura são de materiais diferentes, mas aqui chamamos de Y, tá? Então a gravidade está na direção Y. Perfeito. Não há nenhuma pressão aplicada, além da hidrostática, devido à gravidade. Esse escoamento é chamado de escoamento de Couette, ou Couette Flow. Calcule o campo de velocidade e de pressão e estime a força cisalhante por unidade de área, ou seja, a tensão do cisalhamento, na placa inferior, nesta placa inferior. Perfeito? Então, nós vamos resolver esse exercício na próxima aula. No mais, muito obrigado pela atenção. Esse aqui é um marco muito importante para o nosso curso, porque nós acabamos de definir uma equação de extrema importância para a mecânica dos fluidos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.